Nós vamos falar um pouquinho sobre relacionamentos destrutivos e da ferramenta poderosa chamada Ho'oponopono. Uma ferramenta fantástica, poderosíssima, um nível aí consciente, e eu posso dizer subconsciente, porque é dessa forma que os especialistas do Ho'oponopono trabalham. Diferente da linha de Freud, que a gente trabalha o inconsciente, a linha do Ho'oponopono fala muito do subconsciente. Eu acabo utilizando um pouquinho da técnica de cada ferramenta, de acordo com o que foi fazendo sentido para a minha vida, eu venho trazendo esse sentido para a vida das pessoas que têm feito os trabalhos, né, e realizado os trabalhos comigo. Bom, eu quero desejar boa noite a todos que estão aqui comigo presentes nessa live. Sejam muito bem-vindos. Namastê, né? O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você. E ele pede permissão para trazer contribuição para o teu crescimento pessoal, profissional e espiritual, né? Então seja muito, muito, muito bem-vindo. Hoje é quinta-feira, né? Quinta-feira é dia de aula, né? No canal Divinamente. Esse nome Divinamente, ele foi escolhido porque eu acredito que quando estamos em conexão, né, com o nosso Deus, com o universo, com o ser superior, nós estamos em equilíbrio, né, conosco mesmo, e tudo flui muito melhor, tudo flui de uma forma natural, tranquila, fluida, né? Então, antes de iniciarmos hoje, que nós vamos falar dessa ferramenta poderosa que é o Ho'oponopono, então eu limpo em mim as memórias que eu compartilho com você e eu peço carinho, atenção, né, a todo esse conteúdo e a todo esse conhecimento que será passado hoje para vocês através dessa live. Antes de iniciar qualquer live, eu gosto sempre de pedir para vocês que suspendam qualquer julgamento, porque geralmente os julgamentos, eu gosto de explicar isso, né? Nós sempre temos o cérebro, o lado esquerdo e direito do cérebro, e nós temos também o cérebro reptiliano. E quando a gente não abre o cérebro para receber informações, qualquer palavra que for dita, se ela atingir o seu cérebro reptiliano, o cérebro reptiliano é o nosso lado animalesco. O que o seu cérebro faz? Bloqueia. E se ele bloqueia a informação, é difícil que você consiga assimilar e é difícil que você consiga ter uma cognição positiva em relação a isso. Então, quando eu venho pedir permissão, eu peço que você suspenda todo o julgamento, tá? Para quê? Para que você consiga ter, né, e você consiga absorver aí uma quantidade maior de informação e um conhecimento maior. O cérebro humano, ele é muito complexo. Nós somos muito cheios de milindres. Não é qualquer lugar e qualquer coisa que é dito que a gente recebe, né, de uma forma tranquila. Então, é por isso que eu sempre peço, suspenda o julgamento. Se tiver alguma palavra que eu vier falar que agride o teu ser, substitua por uma palavra que faça sentido para você, mas fique com a minha intenção positiva, com aquilo que for dito, colocado e posicionado aqui. Estamos combinados? Pode ser assim? Bom, permita-se prestar atenção em tudo que for colocado, permita-se anotar e exercitar tudo que for proposto, permita-se autoconhecer. Eu sei que quando eu falo sobre desenvolvimento humano, muitas vezes a gente toca em alguns pontos que incomoda, que dói, que machuca. Então, quando eu peço essa permissão, eu peço que você permita-se, no mínimo, observar algo. Começa a imaginar e sentir no seu corpo, quando eu falo algo, o que incomoda? É o coração? É na cabeça? Qual parte do teu corpo, qual órgão do teu corpo começa a se movimentar de uma forma positiva ou de uma forma negativa? Isso nos traz uma abertura para o autoconhecimento. E, inclusive, quando eu começo a falar, preste atenção no teu corpo e no todo, eu estou querendo dizer para você que quanto mais você se conhece,
mais você consegue ter um equilíbrio emocional diferenciado. Mas como que eu consigo ter esse equilíbrio, Danúbia? Se auto-observando. Então, quando algo estiver incomodando, preste atenção nesse incômodo. E aí hoje, com essas ferramentas de Ho'oponopono, você vai conseguir limpar aí todo esse emaranhado, todas essas situações conturbadas que muitas vezes vêm atingindo o nosso cérebro reptiliano, fazendo com que a gente bloqueie ou feche esse cérebro para uma mudança, para uma transcendência, ou por um ser uma pessoa melhor, com situações melhores, com relacionamentos melhores. Beleza? Bom, permita-se, então, saiba que toda quinta-feira, né, agenda aí, já coloca na agenda, nós temos aula ao vivo, às 20h30, horário de Brasília aqui, então você tem um encontro marcado comigo, já deixa anotadinho, sempre eu vou trazer aqui um conteúdo teórico, com situações práticas que você pode utilizar no seu dia a dia, para que você consiga ter uma vida mais tranquila, mais leve, mais fluida, e no final sempre eu vou ter tira dúvidas. Sempre no final da aula a gente vai ter esse tira dúvidas, ok? Lembrando sempre que as suas perguntas serão sempre muito bem-vindas, tá? Às vezes você fica milindrada, ai, mas essa pergunta é muito óbvia. Não, pode ser que a sua pergunta pode ajudar outras pessoas também. E a sua dúvida também pode ser tema de lives futuras, tá bom? Então é com imensa gratidão que eu me abro para responder as dúvidas e trazer lives para esclarecimento. Bom, enquanto a galera está chegando, eu quero saber de onde que você é. Então, por favor, se vocês puderem colocar aqui, né, nos comentários, de qual cidade que você está participando dessa live, eu agradeço. Eu gostaria também que pudessem colocar aí as pessoas que estão participando de lives comigo aqui pela primeira vez. Eu quero lembrar, na última live teve algumas pessoas que falaram, eu coloquei e você acabou não falando. É que às vezes tem um delayzinho da internet, né? Você vai, digita, aparece como enviado, mas às vezes demora para aparecer para mim. Aí eu quero ver se eu não conseguir visualizar agora, até o final da live eu vou começar a verificar isso para... a posicionar, né, vocês sobre essas perguntas e sobre o que foi colocado, tá? Bom, Maria Cícera, boa noite, do Rio de Janeiro, que bacana, seja muito bem-vinda. Maria Cícera, é a primeira vez, que legal, seja muito bem-vinda. Deixa eu ver o que mais. Quem mais está aqui comigo? Às vezes demora um pouquinho. Elisângela, boa noite, São Bernardo, São Paulo, que legal. Tem muita gente de São Paulo comigo nas lives. São Paulo, gratidão, um coraçãozinho para vocês. Tem um pessoal de Santa Catarina que vem me acompanhando também. Tem um pessoal de Minas Gerais, também quero dar boa noite. Gláucia, legal. Gláucia, seja bem-vinda. A Gláucia está falando de Cuiabá, no Mato Grosso, aqui da minha cidade. Gratidão ao Mato Grosso, minha terra querida. Ivonete, boa noite, Ivonete. Aparecida de Goiânia, primeira vez também. Seja muito bem-vinda. Tem um pessoal aqui também de Florianópolis, sejam muito bem-vindos. Bom, gente, depois eu vou lembrando aqui, que legal saber que tem um pouquinho de gente de cada lugar do Brasil. Sejam muito bem-vindos. Eu espero que vocês estejam conectados, não somente nós mulheres, né? A maioria dos meus espectadores são mulheres, que a gente esteja conectada em prol de uma cura existencial, em prol de relacionamentos mais saudáveis, de uma vida onde a gente possa ter paz, onde a gente possa ter saúde, né? Onde a gente possa ter prosperidade nas nossas vidas e nas vidas das pessoas que convivem conosco. Gratidão aí pela presença de vocês. Eu espero que essa live seja bem produtiva, tá? Muito obrigada e gratidão mesmo pela sua presença. Eu sei que o seu tempo é algo muito precioso, então eu fico muito feliz de ter você aqui comigo,
tá? Nessa aula. Então, abra-se e permita-se aí ao autoconhecimento. Se algo estiver incomodando, eu já te convido, anota, porque aí no final eu posso ajudar com a ferramenta do Ho'oponopono, vocês ajudarem já a ir limpando essas memórias de dor, ok? Então, o tema da aula de hoje é o Ho'oponopono, ferramenta havaiana, poderosa de cura pessoal da nossa vida e dos nossos relacionamentos. Bom, como nós temos pessoas aqui que estão participando conosco pela primeira vez, eu vou me apresentar rapidinho, tá? Eu sou Danúbia Divina, eu sou Master Coaching, Trainer, agora estudante, né, de psicanálise, sou terapeuta, trabalho muito com a técnica de hipnose, então eu trabalho muito com o inconsciente, que vem muito de encontro na psicanálise com Freud, que também trabalha o inconsciente, e eu tenho utilizado muito a ferramenta, tanto da terapia prânica, que é uma terapia energética para o auxílio das minhas operações, né? Quanto o Ho'oponopono, que é essa ferramenta que eu vou trazer para vocês hoje, que é poderosa e que é necessário que faça sentido para que você consiga um resultado mais rápido e preciso, tá? Por que que eu trabalho com isso? Eu gosto muito de falar sobre isso porque é fácil quando você fala, eu vou entrar numa faculdade, eu vou estudar algo, porque me disseram que é legal. É bem diferente quando você começa a trabalhar com algo que fez a diferença na sua vida, te trouxe curas, te trouxe restabelecimento de relacionamentos e relações, que você se enxergou no fundo do poço em N situações e que você achava que ninguém poderia te socorrer, e ali você teve que encontrar forças aonde você não encontrava mais forças e se restabelecer. E foi nessa busca, né, de autoconhecimento, nessa busca de dores, de curas, de estabelecer um eu, como eu tinha dito na live anterior, né? A minha primeira vez, olha só, eu tô falando primeira porque eu não tive só uma vez. A primeira depressão que eu tive foi após o fim de um relacionamento de 7 anos, o qual eu coloquei toda a expectativa nessa relação. Né? Eu entrei nesse relacionamento com 15 anos de idade e foi até os meus 22 anos de idade. Então, eu não me imaginava vivendo ou vivenciando outro relacionamento. Eu não me imaginava estando com uma outra pessoa do meu lado. A expectativa de linha de vida era para o resto da vida com aquela pessoa. E, de repente, quando houve o fim e o rompimento dessa relação, eu me vi sem chão. E eu precisei encontrar forças, né? E foi aí que eu comecei essa busca por autoconhecimento. Entre outras situações que aconteceram na minha vida, né? Pela busca de uma profissão que eu acreditava que era o ideal para mim, e eu fui descobrir que aquilo estava sendo destrutiva, né? Eu trabalhei durante anos dentro de um segmento que não me fazia bem, que ele me consumia como pessoa e como ser. E tudo aquilo foi me causando dores. Como eu disse aqui, eu tive 3 depressões no decorrer da minha vida, né? Eu tive várias quedas, vários momentos que eu me via perdida. E quando a gente tem essas quedas, é algo muito vicioso. Por quê? O relacionamento não dá certo, o trabalho não dá certo, os amigos não dá certo, e nada vai dando certo. E chega um momento que você fala assim, Deus, mas por que tudo isso? E aí foi o momento em que eu comecei a busca pessoal. De uma pessoa que tinha feito faculdade na área tecnológica, administrativa, para desenvolvimento humano, mas eu acredito que nada é por acaso. E que se Deus me permitiu passar por tudo aquilo, é que com certeza ele tinha uma missão para a minha vida. Então, quando eu falo de desenvolvimento humano, hoje trabalhando com pessoas, eu posso dizer, eu me conecto com a tua dor e é por isso que eu estou aqui. E quando eu resolvi fazer lives gratuitas, não foi somente para divulgar o meu trabalho, não. Foi para conseguir ajudar as pessoas que estão aí do outro lado e que não têm uma condição de estar num consultório pagando 300, 400 reais por uma consulta.
E assim como eu, em muitos momentos, não tinha condição financeira para fazer esse tipo de investimento, eu sei que tem muitas pessoas que também não têm essa condição. E foi aí, como missão de vida, eu resolvi vir aqui fazer algumas lives e trazer algumas técnicas para que você consiga aplicar aí de casa e já ir conseguindo disseminando toda essa dor, todo esse emaranhado. Eu costumo dizer aí toda essa nuvem cinza que vem sobre a sua vida, né? Sobre a sua profissão, sobre os seus relacionamentos. Porque quando eu falo de relacionamento, eu não falo só de relacionamento amoroso. Eu falo de um relacionamento social, eu falo de um relacionamento profissional, tá? Então, é nesse todo que nós vamos falar hoje sobre a ferramenta do Ho'oponopono. Então, hoje, eu trabalho com desenvolvimento humano, com desenvolvimento de pessoas, trabalho com atendimento consultório, trabalho com atendimentos online e trabalho também de uma forma gratuita através das lives para ajudar a curar a dor de muitas pessoas que não têm a condição de estar desembolsando 300, 400 reais aí por uma sessão, que às vezes não traz nem a pontinha do iceberg daquilo que precisa verdadeiramente ser trabalhado. Então, essa sou eu, Danúbia. Se você quiser saber mais informações, eu tenho o meu site também, www.danubiadivina.com.br. É bem legal a gente saber quem são as pessoas que estão nos instruindo, né? Qual que é esse conhecimento que essa pessoa vem nos trazer, até para que você tenha uma segurança maior aí naquilo que eu falo, né? Bom, então eu comecei dizendo sobre a minha história para você entender que não foi uma história que foi construída no amor, não. Ela foi uma história construída com muita dor. Mas eu sou muito grata por cada queda. Eu sou muito grata a Deus por cada pedra que foi colocada no meu caminho. Porque talvez, só talvez, se essas pedras não estivessem ali, eu não tivesse parado, me analisado, me conhecido, me entendido e dado o devido valor para cada uma delas. E antes de começar a falar sobre a ferramenta do Ho'oponopono, eu gostaria que você parasse nesse momento, porque as minhas aulas não é uma aula tão com conhecimento tão externo, são de conhecimentos internos. E aí eu gostaria que você parasse para pensar em quantas quedas você já teve que foram muito duras e bruscas e o que cada uma delas trouxeram de aprendizado para você. Porque na vida nada é em vão. Quando não é bênção, é lição. Se vocês não sabiam dessa frase, então anota aí. Nada na vida é em vão. O que não é bênção é lição. A diferença de uma pessoa de sucesso para aquela pessoa que não tem tanto sucesso é só o que ela faz com aquilo que acontece da vida dela. Porque muitas, elas acabam se tornando vítimas da vida e do mundo. E outras, como eu que estou aqui, eu resolvi levantar a cabeça, me olhar no espelho, verificar tudo aquilo que estava acontecendo e a luta. E é isso que eu convido você que está aqui comigo participando dessa live hoje. Não é fácil quando a gente começa a falar sobre o desenvolvimento, o eu, né, o autoconhecimento. Eu fui uma pessoa criada dentro de uma igreja, dentro de uma religião, onde isso durante muitos anos me amarrava, porque eu não conseguia olhar para a religião como algo que era bênção. Eu sempre achava que a religião... Eu olhava para Deus como um pai que trouxesse sempre... que ele estava me olhando e me observando somente para identificar qual que era o meu erro e qual que era o meu pecado. Então, durante muitos anos, eu me vi muito presa ali, naquele bloqueio. Eu não conseguia olhar verdadeiramente para o amor de Deus que habita dentro de mim, dentro da minha vida e sobre as oportunidades que Ele me trazia. Então, os dogmas que foi me colocado durante um período... Danúbia, você está dizendo que foi colocado? Aí eu quero colocar duas situações. Uma era a forma com que eu enxergava a vida. Então, eu enxergava a vida como se a igreja estivesse sempre apontando um dedo.
E na verdade não é isso. Ela está mostrando algo e eu interiorizava como se esse dedo tivesse sempre, sempre estava ali sendo apontado para mim. E isso me trouxe muitos bloqueios, muitas amarras. E você que está aí do outro lado, eu pergunto, você tem uma religião? Você tem uma crença? Essa religião, essa crença, ela tem te limitado? Te bloqueado? Te colocado em uma redoma onde você não pode ser você mesmo? Então, esses são os primeiros pontos que eu te convido a anotar. Por que eu estou pedindo para você anotar? Porque quando a gente começar a fazer os processos de limpeza, tudo isso que está vindo para você como incômodo, eu gostaria que fosse realizado, para a gente já começar a ir dissociando todos esses bloqueios que foram colocados e que nos impede de ser a nossa melhor versão. Beleza? Então, como eu vivi nessa condição de que a religião é algo que amarra, que Deus é um pai que está sempre ali olhando para mim, para me julgar, para me bloquear, para dizer se eu estou certa ou se eu estou errada, isso foi algo que me aprisionou em outras situações, como relacionamentos, como amizades, como me permitir sair com colegas e amigos. Então, eu me via dentro dessa redoma que acabou acarretando N situações, tá? Então, eu gostaria de chamar a atenção, né? Porque, de repente, esse também é um problema que está acontecendo contigo ou com alguém que você conheça. Se tiver alguém que você conhece que também está vivendo essa redoma, compartilhe esse vídeo para que ele também participe e que ele consiga aí disseminar essa dor e esse bloqueio que muitas vezes está interligado ao quê? Ao certo e ao errado. A Deus, né, e o capeta. Porque é mais ou menos assim que as pessoas chegam e que durante muito tempo era assim que eu pensava, né? O que é certo e o que é errado? E aí, quando a gente começa a olhar para a amplitude do consciente, inconsciente, consciente, subconsciente, a verdade que é para mim não é a verdade que é para você, você começa a perceber que Deus é um Deus amoroso. E aquilo que vem me bloqueando, na verdade, é o meu véu, que é a forma que eu enxergo a vida. Bom, antes de entrar na ferramenta, especificamente, eu queria convidar você a deixar seu like, se inscrever no meu canal, ativar o sininho das notificações, tá? Lembrando que o seu like sempre será muito bem-vindo, porque ele me ajuda a colocar relevância nos meus conteúdos e nos meus vídeos. E isso traz uma maior visibilidade para as outras pessoas também, que direto ou indiretamente poderão ser ajudadas, tá? Como eu pedi anteriormente, né? Se você tiver alguém que você conheça e que esse vídeo pode fazer diferença, então, por favor, faça a sua indicação, compartilha. Eu ficarei muito grata por isso. Quanto à ativação do sininho, gente, se você ativar o sininho, ele vai sempre avisar você toda vez que eu estiver ao vivo ou toda vez que eu trouxer um conteúdo novo para o canal, tá? Bom, vamos então para o conteúdo e para a aula, que é o que interessa, não é verdade? Já contei um pouquinho sobre as minhas dores, falei um pouquinho sobre as minhas crenças, das limitações que eu tive em relacionamentos, a forma com que eu enxergava a religião, religiosidade, dogmas, né? Que acaba, querendo ou não, aprisionando. Mas vamos então para o conteúdo, que eu acho que é o que interessa. Bom, eu gostaria que antes de começar a falar da ferramenta, se você está aqui comigo, conectado comigo, você tem alguma dor dentro de você, sim ou não? Se existe essa dor, ou bloqueio, ou cura que você busca, eu queria que você pegasse um papel e uma caneta, tá? E você anotasse. Anota que dor, que cura que é essa que você precisa. Então, anota ali, porque vai ser importante para que no final da live você consiga também fazer esse processo de limpeza, tá? Então, anota aí, por favor. O que você veio buscar nessa live de hoje? Para que as coisas façam sentido, eu preciso começar a entender o que está acontecendo aqui dentro. Um outro convite que eu faço é, tudo que vier de desconforto no decorrer dessa live, eu gostaria que você também anotasse aí, tá? Por quê? Porque aí você vai entender, de acordo com o desenrolar desse conteúdo, o porquê que vem essas memórias de dor.
e como a gente pode se livrar delas. Combinado? Bom, então vamos lá. Ho'oponopono, ele é um método de cura havaiana que nos ajuda a limpar a mente das programações negativas de crenças limitantes, tá? É como se essas programações, que são os nossos medos, os nossos anseios, né? Os nossos pecados, os nossos erros, as nossas omissões, é como se tudo isso que a gente vem fazendo no decorrer da nossa vida, é como se tudo isso causasse bloqueios, né? Que nos impedisse de estar em contato com Deus, com o divino, com o universo, aquilo que fizer mais sentido para você. Porque às vezes eu falo de religião, mas eu quis tocar no assunto religião na parte da dor para mim. Mas hoje eu entendo que para cada pessoa, Deus, ele tem uma forma diferente. Tem pessoas que não acreditam em Deus, mas acreditam num poder maior, numa força maior. Tem pessoas que acreditam no universo. Então, quando eu falo para você mudar a palavra para aquela que faz mais sentido para você, é porque é dessa forma que você vai conseguir interiorizar melhor, tá? O que fizer sentido para você. Então, Ho'oponopono, na língua dos kahunas, significa corrigir o erro, tá? Que é um método de uma técnica que foi criada pela kahuna, né, Morna Simeona, que era uma sacerdotisa xamânica, tá? Esse foi um método que começou a ser conhecido mundialmente pelo Dr. eu sempre erro esse nome, Ilealaka Hyulen, mais conhecido como Hyulen, que eu gosto muito de indicar o livro Limite Zero, né, que Joe Vitale escreveu, juntamente com o Dr. Hyulen. Para você que quer aprofundar um pouco mais sobre a técnica e entender um pouco mais do que eu estou falando, esse livro aqui eu super indico, tá? Então, vou até colocar aqui mais pertinho para vocês entenderem como é que funciona. Bom, então, assim, esse método ele foi criado por Morna, só que ele foi mais conhecido a partir do momento em que Hyulen experienciou a cura da filha dele. Dr. Hyulen, ele tinha uma filha que tinha uma doença rara. E a doença dela saía sangue pelos poros, né, dela. E ele ficou em pânico e entrou em desespero quando tudo isso aconteceu. Apesar de ser psicólogo, ele não conseguiu trabalhar no inconsciente. E o que Morna Simeona falou para ele? Limpa em você as memórias que você compartilha com ela. Limpa em você as dores dela. Limpa em você todo e qualquer enfermidade que existe nela. E quando ele começou a praticar o Ho'oponopono, a filha dele começou a melhorar. E quando ela conseguiu 100% da cura, ele acreditou verdadeiramente nessa técnica e começou a aplicar também nos seus clientes, né, em consultório, porque ele é psicólogo, psicanalista. E aí, ele começou a perceber que a cura, ela acontece no momento em que eu começo a fazer limpezas nas memórias que existem. E aí, quando eu começo a falar sobre memórias, eu tenho que entender que eu, como vocês já sabem, deve ter estudado, né? Eu sou o resultado das últimas 7 gerações. É ou não é? Eu sou aquilo que eu aprendi a ser. Sim ou não? Quando a gente nasce, a gente não tem muita informação, mas a gente vem com muitas memórias no nosso DNA. É ou não é verdade? E aí, que a técnica do Ho'oponopono, como ela corta aonde o cordão energético, aonde existe o erro, ele conseguiu cortar nele as memórias de dor que ele compartilhava com a filha e ela conseguiu a cura. Um outro grande case do Dr. Hyulen foi quando ele conseguiu curar, né, uma clínica psiquiátrica, né, várias pessoas doentes mentalmente falando. E aquele lugar onde essas pessoas ficavam já não tinha profissionais mais que queriam ir para essa ilha para poder dar tratamentos para essas pessoas que estavam nessa ilha. Por quê? Porque eram loucos que batiam. É louco de jogar pedra, vamos dizer assim, no sentido figurado. Então, quando ele recebeu essa missão
de fazer um tratamento psicológico com esses loucos, ele disse: tudo bem, eu aceito, mas eu não vou até a ilha, eu vou fazer a limpeza do meu consultório. E aí ele começou a receber as fichas técnicas de cada um, né, desses pacientes dessa clínica, e ele começou a fazer as limpezas nele, ele limpava nele as memórias de dor que ele compartilhava com aqueles pacientes através das patologias. E ele conseguiu a cura de 95%. Na verdade, foi um pouco mais de 95%, porque ele conseguiu, só 2 deles que não conseguiram a cura, mas teve um momento, né? Tudo isso demorou em torno de uns 4 anos de trabalho, onde diariamente ele trabalhava ficha por ficha, ele limpava a pessoa, ele limpava a mãe da pessoa, ele limpava o pai da pessoa e todas as informações que ali havia. Então, essa é uma ferramenta muito poderosa, né? Eu quis trazer para você aí o início dela e como ela foi disseminada. Para quem quiser saber mais informações técnicas sobre ela, tem aqui. Hoje eu quero explicar um pouco mais sobre a ferramenta para vocês, até por questão de tempo, tá? Mas o que o Ho'oponopono ele vem? Ele vem para cortar os erros. Ele vem para cortar os círculos viciosos. Ele vem para cortar os círculos negativos. Ele vem para cortar os ciclos repetitivos, tá? E aí, quando a gente fala, vocês já ouviram falar nisso? Eu sou o resultado das minhas 7 gerações. E aí, quando você começa a parar para pensar sobre doenças, que é passado de pai para filho, né? Repetições em modelos mentais, repetições em modelos emocionais, né? Algumas pessoas falam bem assim, eu vou falar da minha, gente, eu preciso falar da minha, né? Quando eu falo assim, eu sou Queiroz, mas os Queiroz são muito bravos, não é isso que as pessoas falam? E aí, quando eu falo os Queiroz são muito bravos, o que eu tô falando com isso? Eu tô pegando várias gerações de pessoas que carregam um sobrenome e traz toda a carga emocional e energética que existe nela. E quando eu falo em erro, eu falo que tudo que não é positivo e perfeito, ele é um erro. Porque Deus nos criou perfeito. Imagem e semelhança a ele. E tudo aquilo que não é imagem e semelhança a ele é um erro. E o que a técnica do Ho'oponopono vem nos trazer? Essa possibilidade de corte de erro, tá? Então, gente, nós somos, tá, as ações, nós somos as repetições daquilo que nós aprendemos ser. E essas limpezas que eu venho convidar vocês a realizar, tá? Ela não é uma limpeza consciente somente. Além de consciente, ela é uma limpeza inconsciente. A gente limpa memórias que nós carregamos no nosso DNA. Então, Danúbia, você está querendo dizer que eu consigo limpar no meu DNA as doenças que eu poderia carregar dos meus familiares? Sim. Danúbia, você está querendo me dizer que eu consigo limpar em mim as memórias de repetição de relacionamentos viciosos que eu carrego da minha família? Sim. Assim como nós carregamos doenças, nós carregamos positividade. Assim como nós carregamos negatividade. Assim como nós carregamos N situações dos nossos ancestrais, dos nossos antepassados. A gente carrega memórias emocionais, né? Nós carregamos memórias em DNA que também... geralmente uma família onde as pessoas morrem com 90, 100 anos, se repete isso, não é verdade? Mas nas famílias também, onde tem muitas mortes e assassinatos, se repete o ciclo. É ou não é verdade? E aí eu falo que são as doenças de alma. E nós temos muito, e nós carregamos muito isso. E eu trago com o Ho'oponopono essa possibilidade. E essa possibilidade é desde que você queira e que você permita, tá? Bom, quando eu falo em Ho'oponopono, nós trabalhamos com 3 em 1. Eu
costumo sempre fazer uma analogia com a religião que eu aprendi de criança, né? Eu falo, a Trindade, é Pai, Filho e Espírito Santo, né? Mas o que é esse 3 em 1, Danúbia, que no Ho'oponopono você vai me ensinar? Os 3 em 1, ele é o eu espiritual, que é o pai, o eu adulto, que é a mãe, e o eu criança, que está interligado em uma pessoa só. E aí eu gosto muito de trabalhar com esses 3 em 1. Vamos desvincular um pouquinho do Pai, Filho e Espírito Santo, que daí a gente está falando ali da divindade de Jesus, né, para quem acredita no cristianismo, mas eu estou trazendo para 3 situações que acontecem conosco aqui na Terra. Todos nós temos um eu adulto, e por mais adulto que eu seja, eu tenho o meu eu criança, e independente se eu tô com o meu eu criança ativado ou o meu eu adulto ativado, existe um eu espiritual que está aqui. Quer eu acredite, quer eu não acredite. E quando é que eu consigo ter relações e uma vida abundante? Quando eu consigo interligar esses 3 eus, que é eu criança, eu adulto e eu espiritual. Que aí eu começo a fazer as analogias. Eu emocional é o eu criança, eu racional é o eu adulto, e o eu espiritual é a conexão que eu tenho com o divino, com o universo, com o eu superior, que aí cada um da forma com que acredita, tá? Então, cada um de nós temos um desses pontos mais aguçados. Tem momentos que o meu eu criança tá gritando, tem momentos que o meu eu adulto tá falando muito duro, e tem momentos que eu estou sensitiva a ponto de... É como se eu tivesse uma voz do meu lado aqui, né? É o eu superior, Deus, o anjo da guarda, conduzindo sempre para o melhor caminho, de uma forma calma, tranquila e equilibrada. Tá fazendo sentido, pessoal, o que eu tô falando? Então, vai colocando aí, se tiver algum comentário, por favor, tá? Então, nós somos a união desses 3 comportamentos, tá? Que são o quê? Reflexos dos programas que são implantados através dos nossos familiares e antepassados. E isso tudo, olha quanta coisa! 7 gerações, eu criança, eu adulto, eu espiritual. Eu tô falando de um banco de dados de informação, sim ou não? Será que é tão simples, então, eu olhar para mim, me autoconhecer, se eu não tenho consciência de tudo isso? E aí, eu trago aqui uma analogia que eu trago em consultório para você fazer assim, ó. Não é isso o que você está dizendo, Danúbia? Quantas vezes você se repetiu em algumas situações ou você participou de algumas situações que você se pegou repetindo algo que o seu pai faz? Quantas vezes você se percebeu ou pegou ou alguém comentou que você estava repetindo uma ação que a sua mãe faz? Ou, de repente, alguém diz, nossa, mas é igualzinho a sua tia. Sim ou não? Ou você sempre consegue controlar os seus atos, as suas ações e as suas impulsividades? Então, é muito importante a gente prestar atenção nisso. Tem pessoas aqui falando para mim que tem depressão. Bom, a depressão, eu vou aproveitar que está colocando isso e está pertinente ao conteúdo, depois eu vou esclarecendo as dúvidas também. Quando eu falo em depressão, é a minha capacidade de olhar para trás. Talvez você não está virado para a vida, você está virado para os seus antepassados. As pessoas que têm depressão, assim como eu tive, Célia, são momentos em que a gente começa a olhar para a nossa história, para as nossas raízes, para os nossos antepassados e não olhar para a vida. É como se algo precisasse ser curado lá atrás para que você conseguisse se desprender e seguir adiante. Então, essa ferramenta ela vai ser muito poderosa para você começar a utilizar. Para as pessoas que estão no grupo e que têm depressão, eu vou passar uma tarefa agora. Por favor, anote aí.
Escreva o nome da tua árvore genealógica. Danúbia, como assim? Eu vou ter que procurar pai, mãe, alguém para poder pegar? Não, eu estou dizendo para você fazer a descrição da árvore genealógica das pessoas que vêm na sua mente, que você conhece. Que é o quê? Pai, mãe, irmãos, mãe, pai dos pais, irmãos dos pais, tá? E as pessoas que você for lembrando. Uma outra coisa e um ponto muito forte que eu gosto de trabalhar nessa árvore genealógica: abortos, tá? Na ordem do pertencer, na lei do amor por Bert Helling, do pertencer, tá? As famílias que tiveram abortos têm uma grande probabilidade de ter pessoas depressivas, tá? É como se os abortados estivessem ali querendo chamar a atenção e dizer: olhe para mim, porque eu pertenço. Então você vai descrever também o nome, independente se esse aborto foi provocado ou se ele foi espontâneo. É importante incluir esses abortados, tá? Eu preciso de uma árvore genealógica completa, onde todos pertencem, e aí nós vamos trabalhar a ferramenta do Ho'oponopono para fazer a limpeza de cada um deles. Porque quando eu estou olhando para a depressão, eu estou olhando para o erro familiar que existe. É aí que eu repito ciclos. E aí eu não estou pronta e disposta para olhar para a vida e eu não consigo encarar a vida. Tá? Tá fazendo sentido? Então anota aí. Fazer a árvore genealógica. E se houver, eu tô colocando se houver porque N situações haviam e eu não tinha falado sobre e a gente não conseguiu a cura. No momento em que eu fiquei sabendo do fato, da situação que a gente incluiu, foi como limpar com a mão, com a ferramenta do Ho'oponopono, tá? E aí eu vou explicar certinho mais pra frente como que você vai fazer essa limpeza com esses seus familiares, beleza? Então vamos olhar com carinho para essa depressão. Eu tive, é doloridíssima, vale a pena sair dela e eu tô aqui para te ajudar com isso, tá bom? Bom, então, gente, a gente precisa olhar para esses familiares, a gente precisa olhar para esses antepassados, apesar de muitas pessoas, quando começa com autoconhecimento ou quando quer fazer diferente, não querer olhar para isso, eu te digo, tá? Com propriedade, olhe para isso, com amor, com carinho, com respeito. E aí eu entro em algo que diz: se eu consigo olhar com amor, carinho e respeito para a família que eu escolhi vir, eu consigo trazer para a minha vida os aprendizados que ela precisa me trazer. E é só assim que eu consigo dar mais um passo. Quando eu falo na questão de transcendência, evolução humana e evolução na vida, na condição humana, nos relacionamentos, nas profissões e na abundância também financeira, tá? Então não é tão simples assim. Bom, a limpeza do Ho'oponopono, ela se dá pela repetição de 4 frases, tá? Que 4 frases são essas, Danúbia? Eu sinto muito, me perdoa, eu te amo e sou grata, tá? Mas para que, como é que eu posso dizer assim, para que ela aconteça de uma forma fluida e tranquila e que essas 4 frases não se tornem aleatória, eu não posso trabalhar com pessoas que se sentem vítima de uma família, vítima de um sistema, vítima de uma profissão, tá? Eu preciso entender que tudo que me acontece é uma responsabilidade minha. E aí eu volto a tocar no ponto e no assunto onde eu estou na família que eu escolhi ter, certo? Eu fiz um acordo espiritual antes de estar nesse plano para participar dessa família, desse grupo familiar, porque ele iria mostrar tanto a minha melhor quanto a minha pior face. Faz ou não faz sentido quando a gente começa a pensar quem são as pessoas que mais nos tiram do sério? São os coleguinhas do trabalho? Os amiguinhos de festa? São os nossos familiares. Por quê? Nós escolhemos estar com eles, porque eles são especialistas em mostrar tanto a nossa melhor quanto a nossa pior versão, tá? E quando eu começo a ser grato por isso, eu começo a enxergá-los de uma forma diferente.
E aí eu começo a dizer que a ferramenta do Ho'oponopono, ela vai fazer sentido quando você decidir ser protagonista da tua história, dizendo: eu sou responsável por tudo que me acontece e eu não permito que isso mais acontece. E aí você começa a trabalhar a limpeza em você para a cura do todo, tá? Bom, e aí que quando eu começo a pensar, né, que primeiro passo para viver a paz do eu é eu ser responsável pela minha vida e pelas minhas ações, o eu adulto precisa tomar frente de tudo, tá? O meu eu espiritual, ele tem que reconhecer-se imagem e semelhança de Deus. E o eu criança, não é esses três que a gente está trabalhando, ele precisa viver e experienciar o amor. E de que forma que eu consigo fazer isso? Quando eu consigo entrar em acordo com esses três eus. Quando eles estão brigando, eu adulto tenho razão, que é o lado racional. Eu criança brigo e choro por qualquer coisa, não é verdade? E o eu espiritual ligado com Deus, com a conexão divina, não quero olhar para isso, porque Deus só vai me punir e eu não tenho coragem de olhar face a face, né, com o ser superior, com o universo, com Deus, aquilo que fizer sentido. O que prevalece na minha vida? A culpa, o medo, a ansiedade, a depressão, a dor, o trauma, os bloqueios. E o Ho'oponopono, ele é essa ferramenta fantástica que ela pode apagar tudo isso da sua memória, do seu DNA, da sua ancestralidade, desde que você permita. E com esses cortes energéticos que a gente faz com essas 4 palavrinhas, eu sinto muito, me perdoa, eu te amo e sou grato, eu abro espaço para o novo. Eu solto as minhas amarras do passado. E eu permito, e eu sinto merecimento para que esse novo entre. Sabe de uma coisa que eu vou falar para você que é incrível? Por mais que eu falo assim, que eu vim de uma igreja, né, que bloqueava e tudo, a questão do pecado, mesmo as pessoas mais céticas, que não acreditam num Deus figurativo, com Cristo, como eu acredito, eles sempre têm em si o senso de pecado. E nós, por vivermos essa condição humana, às vezes, gente, o fato da gente falar um não para alguém onde poderíamos dizer o sim, sabe qual que é o sentimento interno que vem para nós? Eu não mereço. E esse senso de não merecimento faz o que conosco, seres humanos? Se eu não mereço, para que eu quero estar em conexão com o divino? Então, nem quero conexão. E aí, o que a gente faz? Se afasta de Deus. E quando a gente se afasta de Deus, é como se a gente colocasse... Eu gosto de usar isso aqui, é como se eu colocasse um tapa na minha cara para me tampar dele, não ter mais conexão com ele, e aí as coisas começam a acontecer como se fosse um emaranhado. Mas Deus não está olhando para mim, por isso que as coisas não estão acontecendo. Será que é Deus que não está olhando para mim ou será que é eu que não estou olhando para ele? Porque quando eu conseguir enxergar a divindade de Deus que habita em mim, eu não vou mais aceitar que as situações nebulosas acontecem, porque eu não me permito entrar mais nessas situações nebulosas. Tá fazendo sentido o que eu tô dizendo para vocês? Então, o que eu não tô trazendo uma crença para vocês. Eu tô trazendo uma ferramenta que vai começar a limpar. E aí eu quero explicar para vocês como que funciona, então, esses bloqueios energéticos. Nós temos chakras, tá? Tem o chakra básico, tem o chakra sexual, nós temos o plexo, nós temos o chakra cardíaco, né? Nós temos um chakra aqui na parte da garganta, nós temos um chakra centralizado aqui e nós temos um chakra coronário. Para quem é muito religioso, se vocês perceberem nas fotos dos santos, geralmente tem uma coroinha assim, ó, não sei se vocês já observaram. Esse é o chakra coronário, onde todos nós temos. Através desse chakra coronário, nós fazemos a nossa conexão com Deus. Então, quando eu sempre indico uma meditação, eu peço sempre que você sente em coluna ereta, para que você consiga fazer essa conexão. E a palavra diz que quando 3 ou mais estiverem em meu nome, ali estarei. Por quê? Porque são 3 tubos em conexão com o divino, o eu superior. Como que acontece
acontecem esses bloqueios, Danúbia? E eu quero explicar para vocês. Aí, eu vou pegar aqui 2 celulares para explicar. É como se aqui, nessa pessoa, tivesse os 7 chakras e aqui nessa outra pessoa os outros 7 chakras. Vamos dizer que existe uma indisposição na comunicação entre essa pessoa e essa pessoa. É como se houvesse um cordão que se conectasse aqui a fala dessa pessoa com a fala da outra pessoa. Vamos dizer que houve uma indisposição sexualmente ou uma disposição exacerbada sexualmente entre essa pessoa e essa pessoa. O que acontece? Eu conecto o chakra sexual com o chakra sexual. Dando, que mais? E os outros chakras? Cada pessoa a gente tem uma conexão diferenciada. E cada pessoa que a gente convive, que passa pela nossa vida, nós criamos cordões. Chega um momento que é tanta negatividade que eu estou extremamente rodeada de cordões. É como se eu pegasse um barbante e cada conexão que eu tivesse, eu fosse fazendo o quê? Colocando mais um cordão. Mais um cordão. Daqui a pouco aquilo ali não é mais um cordão, aquilo é uma corda. Isso acontece nos relacionamentos destrutivos, onde existe um dominador, um dominado, onde esse chakra sexual está totalmente emaranhado. E as pessoas e as mulheres que não conseguem sair de uma situação que está totalmente prejudicial é porque essa conexão ela está tão sólida, mas ela é tão destrutiva que ela não consegue sair. E o porquê que o Ho'oponopono é importante nesse momento? Porque eu começo a fazer cortes dessa conexão. Eu consigo cortar uma corda de uma vez só? Não. Então, uma conexão, quando é um fio, vamos dizer assim, ó, eu gosto de usar sempre, sabe aqueles barbantes que a mãe, quando criança, fazia crochê? Se fosse só um fio de barbante, tava tudo bem, era fácil. Mas esses relacionamentos destrutivos já não é mais um fio, já é uma corda. Eu não sei se tem 50, 100, 200 fios ali. E o momento em que você vai conseguir desvencilhar isso é no momento que você conseguir cortar, romper e limpar. Só que por que eu quis explicar dos chakras? Porque eu quero que você entenda que esse vínculo, essa ligação, não está acontecendo somente com a pessoa que você é casada. Você tem esse tipo de ligação com os seus filhos, com os seus colegas no trabalho, com os seus chefes, com os seus pais, com os seus familiares. E quanto mais negativa for essa ligação, imagina quantas ligações energéticas você tem e que está te impedindo de seguir adiante. Então, quando eu fiz a indicação ali atrás, faça uma lista da tua árvore genealógica, o que eu estou dizendo para você? Vamos começar pela sua ancestralidade, as limpezas, onde vai te trazer uma consciência diferenciada, ok? E aí, eu quis explicar essa ferramenta, por quê? Porque quando eu me acho pecador, eu acho que eu não mereço. Só que quando eu não consigo sair desse emaranhado, eu não consigo enxergar o merecimento também. Então, não está somente interligado na religião ou na religiosidade, tá? Ele está interligado nas trocas energéticas. Eu prometo que eu venho numa outra live falar sobre sexualidade e trocas energéticas doentias na sexualidade através desses chakras e limpezas também com ferramentas de Ho'oponopono, senão vai estender bastante, tá? Mas o que eu quero explicar agora? O sentido dessas 4 frases. Se vocês entendem que com cada pessoa você tem uma ligação energética, vamos aprender a cortar isso. Danúbia, e se porventura eu começar a fazer essas limpezas e a minha vida, eu senti que eu estou abalada emocionalmente? Imagina quantos anos você teve essas ligações e essas conexões nocivas, porque quando há uma conexão onde eu sugo energeticamente alguém, né?
isso é extremamente nocivo. Quando esses cortes começam a acontecer, tem pessoas que se dão uma desestabilizada, mas depois você volta a ter o seu equilíbrio, a respirar diferente e ter uma nova direção para a tua vida. Então, anota aí também o que eu vou colocar para vocês agora. Quando eu falo as 4 palavras, eu sinto muito, por favor, me perdoa, eu te amo e sou grato, o que eu tô querendo dizer quando eu falo sinto muito? Eu tô querendo conectar com o reconhecimento da situação. Como assim, Danúbia? Eu preciso reconhecer, consciente ou inconsciente, o porquê que eu tô realmente sentindo muito sobre aquela situação. Quando eu falo me perdoa, você pede perdão a Deus, a divindade, o universo, sobre o que aconteceu para você ter compartilhado aquele momento de dor ou aquela situação com aquela pessoa. Quando eu falo eu te amo, eu estou falando do amor único responsável por transmutar a energia de bloqueio. Como assim, Danúbia? O único amor responsável por transmutação é o amor de Deus por nós, que nos criou, que criou tudo perfeito. Então, quando eu falo eu te amo, eu estou querendo dizer eu me permito amar para que eu consiga transmutar, tá? Então, você faz uma conexão com o divino, tá? Com o Criador, e aí você consegue transmutar, então, essa energia negativa. E quando eu falo eu sou grato, você está dizendo eu tenho certeza que tudo será resolvido. Eu estou agradecendo porque eu tenho certeza que tudo isso será... me disseram que eu estou tocando aqui no microfone. Desculpa, gente, eu vou tentar não encostar. Então, eu tenho certeza de que isso será resolvido, tá? Então, gente, o que eu quero falar com essas 4 frases? Quando eu me conecto com o Criador, quando eu começo a cortar esses emaranhados e essas cargas energéticas que me desconecta dele, eu começo a olhar para ele e começo a ser grato por tudo que me aconteceu. Nesse mesmo momento, eu consigo amar tudo e todos, porque eu sei que aquilo é criatura que foi criado por Deus. E quando eu começo a amar as coisas que Deus criou, eu consigo receber essa reciprocidade de amor. Quando eu repudio algo que é uma criatura de Deus, o meu inconsciente me bloqueia. E quando eu começo a amar uma criatura de Deus, o meu inconsciente abre e libera. Então, essa ferramenta, né, para que eu consiga verdadeiramente utilizá-la e transmutar essas energias indesejáveis em pura luz, o que é necessário? Pureza no coração, observar os meus sentimentos, ser verdadeira comigo, sabendo que aquele sentimento ainda está amarrado e que eu preciso limpar mais uma vez. É extremamente importante eu entender que, às vezes, o fato de eu falar sinto muito, me perdoa, te amo, pode ser que não limpe o suficiente para transmutar em luz, porque ali eu não tenho uma conexão de um fio só, eu já tenho uma conexão de uma corda. As pessoas que praticam o Ho'oponopono, assim como eu, diariamente, começam a perceber que, às vezes, quando você vai limpar uma situação ou uma pessoa, você arrepia o corpo inteiro, porque você começa a perceber o quão forte aquela carga energética te traz, tá? Por isso é que é necessário repetição, 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 tá? Então, lembre-se sempre que quando você repetir e doer o peito, é porque ali não tem uma conexão somente de um fiozinho. Pode ser uma corda, tá? Então, é importante que você aprofunde. A ferramenta do Ho'oponopono, ela vem para cortar pela raiz o problema ou o bloqueio, tá? Então, esse desafio que eu trago para você é: pratique sempre o Ho'oponopono diversas vezes até que aquele bloqueio ou situação se dissipe, dissemine, transmute. Na medida que a gente vai aprofundando as limpezas, nós vamos nos sentindo livres, libertos, mais tranquilo, a vida flui. É como se o ciclo, as coisas e as situações acontecessem de uma maneira tão natural, que aí eu sempre digo, tudo está certo, tudo está no seu devido lugar. Eu sempre gosto muito de usar isso. Por quê? Porque a divindade de Deus que habita em mim me permite verificar e olhar
tudo, todo o amor que existe no mundo. A divindade de Deus que habita em mim me permite vivenciar toda a paz que existe no mundo. A divindade de Deus que habita em mim me permite vivenciar a harmonia, a prosperidade, bons relacionamentos. Mas isso eu consegui do dia para a noite? Não. E ainda confesso para você, tá? Que durante os 7 primeiros dias, quando eu comecei a aplicar essa ferramenta, eu tinha sonhos, vocês não estão entendendo. Eram sonhos, assim, extremamente turbulentos. Por quê? É como se o inimigo tivesse aqui do ladinho dizendo, para com isso, eu não quero ficar longe de você. E eu insisti, e eu persisti, e eu consegui. Então agora, o que eu quero convidar vocês? No início eu não pedi para vocês da live anotar os desconfortos que aconteceram com vocês? Sim ou não? Então agora, por favor, vamos olhar para essa situação e vamos fazer juntos a limpeza? Anotem de que forma que é importante que aconteça. Você vai pegar a situação de desconforto. Eu vou usar a palavra julgamento, porque é uma palavra que sempre vem. A maioria dos meus workshops, das vezes que eu dou treinamento, as pessoas falam, nossa, mas na hora que eu olhei a primeira vez para você, eu senti isso, né? E aí sempre vem essa palavra julgamento, então nós vamos limpar, eu vou limpar a palavra julgamento e você vai limpar as palavras negativas que você anotou aí, ok? E aí você anota essa receitinha de bolo para você fazer sempre. Então você vai se conectar e dizer, divindade, limpa em mim todas as memórias de julgamento. Eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Eu te amo e sou grata. Quando vocês forem limpar pessoas da família, como eu pedi para escrever as pessoas que têm depressão, tá? Você vai limpar. Divindade, limpa em mim as memórias que eu compartilho com fulano. Eu sinto muito, me perdoa, eu te amo e sou grata. E aí você vai falando fulano, ciclano, beltrano e toda a tua árvore genealógica. Isso vai ajudar bastante, tá bom? Bom, pessoal, agora eu te convido então a fazer a limpeza das dores que você escreveu aí, tá? Quando eu perguntei para você qual que é a dor, qual que é a cura, qual que é o bloqueio, se vierem insights, né? O que é isso, Danubi? Insight? Eu não sei o que é isso. Insight é, vamos dizer que eu tô limpando a minha filha. E na hora que eu limpo a minha filha, vem um sentimento de ansiedade. Eu vou limpar a ansiedade também. Porque eu posso estar carregando no meu DNA a ansiedade de algum ancestral meu. Então, o que eu vou fazer? Ansiedade, eu sinto muito, me perdoa, eu te amo e sou grato. Tá? Então, isso é muito importante também. Quando eu estou conectado com o Divino Criador e que eu faço esse tipo de limpeza, sempre vai vir insights. Se o insight que vier for um insight de agonia, você vai limpar. Se for um insight de paz, de amor, sem ego, porque com Deus não existe ego, tá? Por que com Deus não existe ego? Porque da mesma forma que Deus me ama, Deus também ama o outro. E se o ego, ele vem para fazer o quê? Divisão. Se for um insight que divide, que me coloca superior ao outro, não é um insight. Isso é o quê? Uma memória que precisa ser limpa, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse sentimento de desconforto e vou limpar. Como que eu limpo? Eu sinto muito, me perdoa, eu te amo e sou grato, tá? Bom, as coisas só acontecem conosco porque nós permitimos. Então, é importante que a gente também faça limpezas quando está acontecendo qualquer situação que não nos agrada. E aí eu quero dar um exemplo para vocês. Quando eu conheci a ferramenta do Ho'oponopono, eu trabalhava em banco ainda. E eu lembro que eu tava naquela prática louca de Ho'oponopono, e o telefone tocou. Quando eu falei alô, o cara pegou e começou. Ele só não me chamou de bonita, porque o resto ele acabou comigo. Eu fiquei quieta, muda, e eu ficava, eu sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grato. E ele lá, e eu sinto muito, me perdoa, eu te amo. Mentalmente, tá, gente? Eu aqui, ó,
Eu sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grato. Gente, vocês não estão entendendo como que essa ferramenta é poderosa. E ele continuou. Blá, 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 blá. Depois, adivinha, do nada ele falou assim, moça, é o seguinte, eu sei que você não tem nada a ver com isso, mas eu precisava falar. O que eu fiz? Eu fiz corte energético. Quando eu fiz esse corte energético, ele caiu em si. Quando ele caiu em si, ele falou, eu sei que você não tem nada a ver com isso. Você acha que em uma outra situação, se eu tivesse emanando ódio e rancor, esse homem ia cair em si? Não. Outra coisa que tem acontecido muito. Às vezes eu faço uma live, aí vem uma pessoa, vem lá e blá, 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 acaba comigo. Aí eu venho e faço. Divindade, limpa em mim as memórias de dor que eu compartilho com essa pessoa. Eu sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grata. Gente, é incrível. Não dá muito tempo essa pessoa vem, desculpa, eu tava vendo o vídeo, que não sei o quê. Enfim, o que eu tenho para dizer para vocês? Quando vem uma energia negativa que eu faço o corte, ou ela se dispersa, ou essa pessoa ainda se arrepende e volta. Às vezes pede desculpas. E N situações que já aconteceram na vida, no relacionamento, na profissão, de chefe que vem indevidamente, explode, né, falando N situações e depois, de repente, ele se redime. Então, o que eu quero trazer para vocês? Qualquer desconforto que vier a acontecer no decorrer do dia de vocês, eu faço um convite. Limpa. Eu sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grato. E vai acalmando o seu coração. E as memórias de dor que vier dos familiares, limpa. Porque eu tenho certeza que vai fazer uma grande diferença na vida de vocês. Tudo isso que nós falamos nessa aula é muito importante. E eu tenho certeza que se você está aqui numa quinta-feira, depois de um dia cheio de coisas, é porque eu tenho certeza que você é uma pessoa diferenciada. É uma pessoa que está comprometida consigo mesmo. Eu não sei se pelos amores ou pelas dores, né? Eu fui pela dor, mas enfim, né? Você está em busca de melhores resultados na sua vida. Então eu quero te parabenizar por isso. Essa é uma atitude de glória. Hoje as pessoas, quando a gente fala de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, elas fogem. Por quê? Porque elas têm medo. Só que chega um momento que a dor é tão grande de estar naquela mesma situação que a gente acaba dando um passo. Deixa eu aprofundar um pouquinho mais, né? E deixa eu sofrer o que eu tenho que sofrer, mas o que eu quero é dar continuidade para que eu consiga limpar tudo isso e seguir uma vida e transcender nessa vida. Bom, essa aula é uma pequena fração, né, de um todo que eu venho trabalhando. Se você se conectou com essa ferramenta, saiba que ela é apenas uma pontinha do iceberg que eu venho tentando aprofundar aí nas minhas lives, né, apesar de também ter alguns produtos e algumas ferramentas com outras técnicas imbuídas, né? Eu tenho um programa também de 21 dias que se chama Florescer, que é um programa onde eu trabalho Ho'oponopono com limpezas, psicologia positiva com afirmações, tarefas com ferramentas de PNL, né? E algumas reflexões para você buscar a sua melhor versão. No programa Florescer, que é um programa que eu tenho de despertar da tua melhor versão, eu trabalho com crenças pessoais, limpeza de antepassados, estado emocional, que muitas vezes ele acaba atrapalhando, né, a nossa forma e a nossa disposição de viver o nosso dia. Trabalho hábitos, que são alguns caminhos neurais também, nessa ferramenta que eu trabalho com a plataforma do Florescer, que, além de trabalhar todas essas ferramentas que eu falei, eu trabalho com limpezas específicas da ferramenta Ho'oponopono e da terapia prânica, que são técnicas energéticas, trabalhando sempre a limpeza nos relacionamentos intra e interpessoal, porque muito vem do eu e das aceitações que eu dou permissão através do meu inconsciente, né? Dos áudios diários que eu passo, é um programa de 21 dias, gente, que funciona assim, ó. Diariamente você vai acessar a plataforma e ali vai ter como se fosse uma receitinha de bolo que você tivesse que cumprir diariamente para que a gente conseguisse ir dissociando tudo isso que vem acontecendo na tua vida. Como essa tarefinha que eu acabei de passar da árvore genealógica, lá eu não tenho uma ferramenta dessa, lá eu tenho 21 ferramentas dessa, tá?
Por que eu tô falando do programa Florescer? Porque ele vem muito de encontro com essa ferramenta do Ho'oponopono, tá? O fato de eu estar ofertando para vocês aqui e mostrando a ferramenta do programa Florescer não quer dizer que na próxima quinta-feira a aula vai ser paga, não, vai continuar sendo gratuita. Eu só oferto o programa Florescer para as pessoas que querem potencializar, ter uma forma lógica e cronológica, a receitinha de bolo que é trabalhada dentro de consultório, para acelerar o processo. Então, para quem, se você tem interesse em acelerar o seu processo e realmente romper com tudo isso, no link abaixo eu tenho mais informações sobre o programa Florescer. Você pode participar comigo através da plataforma. Se você não tem condição, não tem problema, continua comigo nas quintas-feiras, nas próximas quintas-feiras aqui, às 20h30, que eu vou continuar trazendo conteúdos, tá? Às vezes não da mesma forma, né? Ordenada que tá lá, mas se você for pegando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, eu tenho certeza que você também, com essas ferramentas, consegue trazer um grande diferencial para a tua vida. Tá? Para vocês terem uma noção de custo, hoje eu cobro em 10 sessões do processo de coaching, que é o que geralmente eu tenho trabalhado com as pessoas, a média de 10, 12 sessões, eu cobro R$3.000. Então, se eu considerar que eu cobro 3 mil, daria mais ou menos R$300 por aula, né? Hoje eu tô com um programa de 21 módulos, é como se fosse 21 sessões, 21 ferramentas. Se eu tivesse que cobrar por ferramenta os R$300, eu teria que cobrar aí R$6.300. E eu tô aí com o programa Florescer apenas por R$297. Um pouco mais que o valor, um pouco menos do que o valor que eu cobro em uma sessão. Por quê? Porque eu consegui colocar numa plataforma e eu consigo trabalhar em escala e demanda, tá? Então, sinta-se à vontade, se você se sentiu tocado, fique à vontade e venha participar comigo, tá? Se você tiver dúvidas sobre o programa, se serve ou não para você, se você fizer o investimento e durante 7 dias você fizer as ferramentas e não fizer sentido para você, basta mandar um e-mail para mim, que sem questionar, se eu olhar lá na plataforma e perceber que você realmente fez os 7 dias consecutivos, sem mimimi, sem blá blá blá, eu vou devolver o seu dinheiro, porque é importante que as coisas façam sentido na nossa vida. E quando eu falo de um programa de autodesenvolvimento, se não fizer sentido para você, não tem o porquê eu continuar com você durante 21 dias, se durante 7 já não fez sentido, tá? Então, é só me enviar o e-mail que a gente faz o cancelamento sem problema nenhum, tá? Bom, e como eu falei para vocês que quem ficasse até o final eu ia responder as dúvidas, eu quero saber se tem perguntas. Se tiver perguntas, a gente já vai responder agora. Tem alguma pergunta? Sobre a ferramenta, sobre a aplicação da ferramenta? Sim, não? Limpezas no dia a dia, situações, dores, incômodos. Alguma dúvida? Não? Ficou claro? Bom, então deixa agendadinho aí, na próxima quinta-feira às 20h30 nós estaremos aqui nesse mesmo bate-local. Eu espero que essa live tenha feito muito sentido para você. E eu espero do fundo do meu coração que essa ferramenta já venha trazer. Se você começar a praticar diariamente ela daqui até a próxima live, eu tenho certeza que na próxima live você já vai poder deixar seu comentário para mim, dizendo: Danúbia, fez sentido para mim. Eu agradeço mais uma vez pela tua participação comigo. Apareceu aqui para mim uma perguntinha, vou responder então. Sem autoestima e deprimida. Tá, vamos lá. Maria, você está falando para mim sobre a autoestima, que é algo que vem atacando muito as mulheres, tá? E então, primeiramente, eu limpo em mim as memórias de autoestima que eu compartilho com você. Eu sinto muito, me perdoa, eu te amo e sou grata. Eu também limpo em mim as memórias de depressão que eu compartilho com você. Então, eu sinto muito, por favor, me perdoa, eu te amo e sou grata, tá?
E quando eu falo de autoestima e depressão, eu te convido, então, a fazer essa limpeza sobre a autoestima e sobre a depressão, da forma com que eu falei contigo agora. Você vai dizer, depressão, eu sinto muito, por favor, me perdoa. Autoestima, eu sinto muito, por favor, me perdoa, eu te amo e sou grato, tá? E quando você estiver fazendo essa limpeza, eu gostaria, e vou te fazer um convite, faça essas limpezas e se vier na memória pessoas da sua família que também têm esse problema, limpa em você as memórias de dor que você compartilha nela. E deixa que isso comece a se desvencilhar, ok? A Célia tá perguntando se ela pode fazer com o esposo. Célia, pode fazer com quem você quiser. Só que não é ele, você não vai limpar nele, você vai limpar em você, tá? Porque no Ho'oponopono eu começo a perceber o seguinte. É como se... Vocês já pararam para perceber que as pessoas... Vamos dizer assim, ó, eu já tive uma situação dentro de um consultório onde eu atendi duas pessoas que namoraram um cara. Duas meninas já namoraram um cara. Essa menina A, ela me descrevia uma pessoa. A menina B me descrevia uma outra pessoa. O que a gente pode identificar? Que para a menina A, esse cara aqui é uma pessoa. Para a menina B, esse cara aqui é outra pessoa. Por que isso? Porque são as permissões que nós trazemos para a vida é que faz com que as pessoas sejam diferentes. É por isso que com uma pessoa, ele é doce, ele é amável, ele é querido, com a outra ele é duro, ríspido. Por quê? Porque com cada pessoa nós temos memórias que nós compartilhamos. É por isso que tem pessoas que falam assim, você viu como o fulano é assim ou assado? Aí você fala, não, mas comigo ele nunca foi assim. Por quê? Por que tem pessoas que vai e fala assim, ó, eu fui em tal restaurante, tal garçom me tratou mal. Aí eu falo, cara, mas eu tive lá e todo mundo me tratou bem, ninguém me tratou mal. Por quê? É a energia que eu emano. Então a limpeza nunca é no outro, a limpeza é em você. Porque é as memórias de dor que ele compartilha contigo. Então você vai dizer o nome dele, né? Fulano, eu sinto muito, me perdoa, eu te amo e sou grata. Divindade, limpa em mim as memórias de dor que eu compartilho com fulano. E aí, como você está falando do teu esposo, aí eu te convido o seguinte, todo sentimento que vier na hora que você estiver limpando ele, anota para você limpar também. Vem sentimento de agressividade, limpa a agressividade. Vem sentimento de ansiedade, limpa a ansiedade. Vem sentimento de carência, limpa a carência. Vem sentimento de falta de amor, limpa a falta de amor. E aí você começa a limpar em você. É como se você começasse a criar um ambiente de neutralidade em volta de você. Para que o mundo começasse a te perceber diferente. Fez sentido? Eu consegui responder aí a pergunta. Tem mais alguma pergunta que eu posso trazer para vocês? Então, a ferramenta de limpeza é em vocês. A Graça está perguntando se todos os dias podemos fazer, todos os dias. Eu hoje, Danúbia, tá? Eu hoje faço diariamente. Eu até queria achar para vocês o meu japa-mala. Eu tenho um japa-mala de 108 contas. Para quem é católico, você pode usar o terço, tá? O terço você vai fazer o quê? Você vai fazer 3 vezes o terço. Para quem não... Achei. Para quem não é católico, você pode adquirir. Existe aí nessas... O japa-mala, eles são 108 contas. Tá vendo aqui? Eu faço diariamente o meu japa-mala. Como assim, Danúbia? Eu acordo e tô com sentimento de ansiedade. Aí eu começo, divindade, limpa em mim todo sentimento de ansiedade. Eu sinto muito, me perdoa, te amo, sou grato. Sinto muito, me perdoa, te amo, sou grato. Aí vem a memória de uma tia que me causa ansiedade. Limpa em mim as memórias de ansiedade que eu compartilho com fulana. Aí é um dia que eu não tô muito animada para poder trabalhar. Vamos dizer assim. Aí eu falo, ai, divindade, limpa em mim toda a memória de pequenez, toda a memória de segurança, toda a memória de preguiça. Eu sinto muito, me perdoa, te amo, sou grata, sinto muito, por favor, me perdoe. Gente, é como se estivesse cortando e limpando. Eu permito o amor divino me preencher e eu limpo.
Eu tô no elevador, olhei pra cara de uma pessoa que eu nunca vi na vida e arrepiei. Divindade, limpa em mim toda a negatividade. Eu sinto muito, me perdoa, eu te amo e sou grato. Nossa, mas aquilo ali tá incomodando ainda. Negatividade, eu sinto muito, me perdoa, eu te amo e sou grato. Negatividade, eu sinto muito, me perdoa, eu te amo e sou grata. Então, é muito forte. A Lana tá dizendo, né, que todas as vezes que ela vai no banco, ela limpa nela as memórias de escassez que ela compartilha com a família dela. Fantástico isso. Por quê? Porque muitas vezes a forma que eu tenho de enxergar o dinheiro é o quê? É aquilo que eu aprendi com os meus familiares, que é o quê? De uma vida escassa, de uma vida restrita. Então limpa a escassez, limpa o restrito. Uma coisa que eu limpei durante uns dias muito forte para mim, eu acreditava que as coisas, eu tenho que ralar muito para eu conseguir ter uma condição financeira bacana. E aí eu comecei a perceber que eu tinha que limpar, e o meu pai, quando eu era criança, falava isso. A gente tem que dar muito duro na vida para se a gente quiser ser alguém. Que coisa, né? E por que eu tinha aquilo tão enraizado dentro de mim? E eu, dureza, eu sinto muito, me perdoa, te amo, sou grato. E olha, eu limpei 108 vezes o sentimento de dureza. Por quê? Porque eu tô carregando memórias dos meus ancestrais, dos meus antepassados, dos meus pais. Eu tô honrando e respeitando a história deles. Só que eu honro a divindade de Deus que habita em mim. E tudo que é humano e limitador, que tem ego, que tem escassez e que tem pequenez, não me pertence. Porque o que me pertence é o quê? A centelha divina que há em mim. E para que eu honre a centelha divina que há em mim, eu tenho que vibrar aonde? Na positividade, no amor, na abundância, na prosperidade. E quando eu começo a vibrar dessa forma, é uma avalanche de coisas boas que começam a vir para a nossa vida. Para os nossos relacionamentos, para a nossa casa, para as nossas amizades, para as nossas profissões. E quando eu falei de relacionamentos destrutivos no início dessa live, eu falei dos relacionamentos destrutivos que começam em nós. Então, limpe em você todas as memórias de dor que você compartilha com essas pessoas que vêm te segurando, te bloqueando. E aí, eu tenho para você aí 2 informações, talvez pode ser feliz e pode ser triste. Tem 2 situações que podem acontecer quando vocês começarem a limpar essas pessoas. Uma, ela simplesmente se desvencilhar de você e ir embora. Ou outra, ela olhar e verdadeiramente olhar para você como uma centelha divina e dar o devido valor que você merece. Mas limpa em você. Ok? Bom, nós vamos finalizando aqui, então. Gratidão, Lana. Um super beijo, maravilhosa. A Lana está participando conosco do grupo de prosperidade. Espero que esteja fazendo muito sentido para você. A técnica do Ho'oponopono é uma técnica que vem sendo utilizada no grupo de prosperidade diariamente. A Vivi está falando que ela faz, mas confessa que tem uma energia que ela está com muita dificuldade de conseguir limpar. Viviane, se você está fazendo e está tendo dificuldade, aprofunda. Pode ser que você não tenha conexão com um fiozinho só. Pode ser que seja uma corda. Então, eu te convido a fazer, no mínimo, 21 dias consecutivos para a mesma situação, a limpeza. Tá? Então, esse é o convite. Falei com meu filho, ele reclamou de uma situação que está vivendo e na hora deu vontade de vomitar, fiquei com tontura, parei de ler o zap e dei um tempo para passar o mal-estar. Muitas vezes, quando você está com uma conexão direta com o divino, isso acontece mesmo, mas aí você limpa em você essas memórias de dor que você está compartilhando. A Flávia está dizendo que todos os dias ela limpou ela e o esposo dela sobre os vícios e funciona mesmo. Gratidão. Gente, o Ho'oponopono é uma ferramenta tão poderosa que quando vocês se tornarem adeptos, vocês vão começar a perceber
que ele é instantâneo. Quanto mais você tiver limpa de cargas emocionais negativas, você vai perceber que você fala e a repercussão é imediata, tá? Então, assim, continua limpando. E quando algo tiver muito emaranhado, repita, repita, repita. Uma coisa que eu vou convidar vocês aqui, se vocês tiverem dificuldade com cônjuges, comece limpando durante 21 dias as memórias de dor que vocês compartilham com os pais. Porque os nossos relacionamentos amorosos, eles são reflexos dos relacionamentos amorosos de nossos pais, tá? Então, o convite inicial é, durante 21 dias, limpa o papai e a mamãe, para depois você fazer um ciclo de 21 dias pro teu cônjuge, pro teu parceiro, tá? Eu espero que essa live tenha feito muito sentido para vocês. Eu espero que essa ferramenta e esses exercícios, da forma com que foi colocada e proposta, verdadeiramente possa cortar todas as cargas emocionais indesejáveis e transmutá-las em pura luz. Um super beijo. Fui! Tchau, tchau, galera!